Salve Nonô, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha de geografia, mais uma aula sobre a Europa. Lembra que nas últimas aulas a gente está aprendendo sobre a União Europeia. Só que não existe só na Europa só a União Europeia como grande bloco econômico. Existe um outro bloco econômico chamado CEI, ou Comunidade dos Estados Independentes. A Comunidade dos Estados Independentes foi criada em 91, integrando 10 dos 15 países da União Soviética. E é uma confederação de estados em que cada um tem sua soberania preservada. A União Soviética tinha vários países dentro dela, Rússia, sei lá, deixa eu pegar aqui uns nomes bonitos, Belarus, Moldávia, Ucrânia, Cazaquistão, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Turcomenistão, esses países que estão aparecendo no mapa aqui, que é o mesmo mapa da página 86, que é a página que vocês vão abrir no livro. Foi mal, devia ter falado antes. Vamos ler aqui. Entre os objetivos da formação do bloco estava a criação de uma federação para substituir a extinta União Soviética e a centralização das forças armadas dos países membros e o uso de uma moeda comum, o rublo. O que acontece? Quando a União Soviética acaba, em 1991, a Rússia se torna um país independente e deixa os outros que se lasquem. Ou seja, esses países que tiveram uma economia baseada em Moscou, uma economia toda baseada na União Soviética, uma economia socialista, do nada elas se viram capitalistas, independentes e frágeis. Então a união desses países, dos estados, estado com letra maiúscula é país, é sinônimo entre aspas de país, ele mostra isso de uma maneira bem simples. Olha, eu estou muito fraco, eu preciso me juntar com os outros para ser forte. É o que fez a União Europeia. Lembra quando eu explico do Benelux, Bélgica, Luxemburgo e Holanda? O CI foi a mesma coisa. Cara, a gente sozinho, a gente não é nada. A gente está ferrado. Vamos se unir aqui. A ideia, eles tiveram várias ideias, mas nem todas deram certo. A gente vai ver isso mais para frente. Dela não participaram Estônia, Letônia e Lituânia. Curiosidade, foram os 3 primeiros países desses todos a ficarem independentes, ainda no final da década de 80. Então, Estônia, Letônia e Lituânia, eles tinham intenções de não ficar sozinhas, eles queriam entrar na União Europeia. Eles conseguiram, mas só em 2004, eles levaram 13 anos para entrar na União Europeia. Hoje, tanto Estônia, Letônia e Lituânia fazem parte da União Europeia, por isso eles não queriam ficar no CI, né? O Turcomenistão, eu adoro o nome desse país, para mim é o melhor nome do país que existe, deixou de ser membro permanente para ser um membro associado, reduzindo a sua participação no CI. Qual é a diferença? Eu era um membro permanente, eu tinha uma força, eu tinha voto, eu tinha muita coisa que ele, pro Turcomenistão, falou, cara, não vale a pena. Eu vou me manter aqui, né? Vou ajudar, vou ser ajudado, mas também não quero ter tanta força, né? Em 2009, a Geórgia retirou-se da comunidade em razão de divergências com a Rússia. Geórgia e Rússia nessa época quase entraram em guerra, tá? Inclusive a gente vai ver a Ucrânia também, outra treta maligna, que apoiava movimentos separatistas do território georgiano. Ou seja, existiam movimentos dentro da Geórgia que queriam separar o país em 2. Eu não vou lembrar os nomes aqui, também não é importante, né? E a Rússia apoiou essa separação. Então o presidente da Geórgia, que não queria que se separasse, falou, então a gente também não faz parte disso aí, vamos tudo também. Em 2014, a Ucrânia deixou o CI por causa de conflitos com a Rússia. Isso teve guerra mesmo, teve confronto, os quais você verá mais adiante ainda na aula de hoje. Mesmo exercendo forte influência no CI, a Rússia, que é o país mais rico, é o país mais poderoso militarmente do CI, é o país mais forte do CI, não realizou a articulação entre os países membros adequadamente. Cara, a Rússia foi um desastre no CI. Cara, toda vez que você pensa em, diplomacia, tal, vamos articular, deixar dinheiro para que todo mundo fique bem, a Rússia foi um desastre total. Total. Não foi capaz de segurar a prosperidade econômica da comunidade, nem de impedir conflitos territoriais. Por isso, os membros do CI buscam um caminho independente em relação à Rússia, aproximando-se cada vez mais da União Europeia, se afastando cada vez mais do CEI. Né? Então, assim, tem
Então é uma treta, cara, gigante. Gigante. Tem resquício ainda da União Soviética, de Guerra Fria. A gente não vai entrar tanto no... É só para vocês saberem que existe o CI e como ele foi se formando. A crise na Ucrânia. De todos os conflitos, o mais importante de longe é a crise na Ucrânia. A crise na Ucrânia, meus amigos, em 2018 ou 2016, agora tá me fugindo um pouco da memória, quase causou a Terceira Guerra Mundial. É importante, então, a gente entender esse grande conflito entre Rússia, Ucrânia e toda a treta. A Ucrânia é uma ex-república soviética. A Ucrânia foi dominada pela União Soviética e durante muitos anos a Ucrânia fez parte da União Soviética. As leis que valiam na União Soviética obrigatoriamente deveriam valer na Ucrânia. Composta de grupos que desejam o ingresso do país na União Europeia, ou seja, alguns grupos políticos e não só políticos, mas de população mesmo, querem se aproximar da União Europeia e outros querem a aproximação maior com a Rússia, com o CI. Então tem essa briga. A galera que quer ficar mais perto da União Europeia e a galera que quer chegar mais perto da Rússia e do CI. Em novembro de 2013, o então presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, adoro esses nomes assim, que quase impronunciável, recusou-se a assinar um acordo de cooperação com a União Europeia em troca da redução do preço do gás natural importado da Rússia e de um empréstimo oferecido pelo país. Ou seja, o Yanukovych ele se recusou a fazer um acordo com a União Europeia, que seria vantajoso para a Rússia e não muito vantajoso para a Ucrânia, mas ainda a Ucrânia recebeu uma grana sem trabalhar. Por quê? Se você olhar o mapa, entre a Rússia e parte da Europa, passa pela Ucrânia. Ou passa pela Ucrânia ou passa pelo Mar Negro, entre a Rússia e a parte norte da Europa, a parte de Áustria, Hungria e Alemanha. Ou você passa pelo Mar Negro ou passa pela Ucrânia. Passar pelo Mar Negro é extremamente caro, é horrível, não vale a pena. Passar pela Ucrânia vale a pena. Então, o gás, como é que o gás sai da Rússia e vai para a Europa, o restante da Europa que usa muito esse gás? Principalmente para energia elétrica. Por dutos, por tubos, por encanamentos. Esses encanamentos passam pelo território da Ucrânia. A Rússia, quando esse gás entra na Ucrânia, a Rússia tem que pagar imposto. Quando ele sai, o país que compra tem que pagar imposto. Então a Ucrânia estava ganhando, sem trabalhar. E a União Europeia que queria que a Ucrânia diminuísse esse imposto. O Viktor Yanukovych não aceitou. Treta. Por quê? É o que eu vou falar. Milhares de pessoas foram às ruas protestar, resultando na deposição do presidente ucraniano. Eles tiraram o presidente. Grupos pró-Rússia se rebelaram alegando que houve golpe de Estado. O Yanukovych era um apoiador da Rússia. Certo? Era um presidente que apoiava... Era um presidente que fazia parte do grupo que apoiava a Rússia. Então ele foi contra a União Europeia. Ele ferrou, entre aspas, a União Europeia. Ele manteve o gás natural, que é extremamente importante para a União Europeia, mais caro. Então, a galera que apoiava a União Europeia, que é a maioria, foi lá e derrubou o presidente mesmo, dizendo, não vai ser mais presidente, dane-se. Então, aí ficou os grupos pró-Rússia, dizendo, é golpe. Os grupos, não, a gente tirou porque a gente não quer, a gente é a maioria, a democracia é a maioria. Então, cara, é uma treta. Parece o Brasil. Após a queda do presidente, eleições extraordinárias, ou seja, eleições fora de época, foram convocadas na Ucrânia. Em maio de 2014, Petro Poroshenko, é o melhor nome de todos, que apoiava as ações militares contra o movimento separatista pró-Rússia, foi eleito presidente. Cara, os movimentos separatistas pró-Rússia, eles queriam dividir a Ucrânia em dois. A Ucrânia do leste e a Ucrânia do oeste. A Ucrânia do leste seria parte da Rússia. Voltaria a ser uma mini União Soviética. Olha o negócio dos caras. Com isso, os choques entre manifestantes e a polícia se tornaram muito mais intensos, com os separatistas invadindo prédios públicos. A situação se agravou no leste, na península da Crimeia. Crimeia é uma região ali já realmente na divisa da Rússia com a Ucrânia, onde a população é de origem russa. O referendo é uma eleição, é uma pesquisa oficial, definiu a anexação da Crimeia à Rússia. Lembra que eu falei? Ucrânia do leste, Ucrânia do oeste. A Ucrânia do leste é a Crimeia. E os caras decidiram no voto, na democracia, que a Crimeia faria parte da Rússia.
O resultado, porém, não foi reconhecido por ninguém da comunidade internacional, a não ser por quem? Pela Rússia. Nenhum outro país do mundo reconheceu. Não, cara, pô, separar um país do nada, assim, com um referendo meio mal feito, ninguém vai, não, a gente não aceita isso. A Ucrânia não aceitou, nenhum outro país do mundo aceitou, a Rússia falou, não, pode vir pra cá. Olha o tamanho da treta, a Rússia que foi contra o mundo inteiro. Para garantir a anexação da Crimeia, o governo russo enviou tropas, exército, para a região e para a fronteira com a Ucrânia. O governo ucraniano considerou a ação uma declaração de guerra. E como todos os outros países do mundo apoiavam, com exceção da China, tá? A China apoiou a Rússia, apoiavam a Ucrânia, os outros países olharam, o que tu tá fazendo, Rússia? Tu quer briga, Rússia? Tu tá indo pro pau, Rússia? Contra nós tudo aqui. Se tu der um tiro contra a Ucrânia, a gente vai entrar. E quem entraria? França, Inglaterra e principalmente os Estados Unidos. Viraria uma terceira guerra mundial, meu amigo. A comunidade internacional, especialmente os Estados Unidos e os países da União Europeia, reagiu à ocupação, exigindo a retirada das tropas russas. Ou seja, ou retira, ou a União Europeia e os Estados Unidos juntos vão pro pau contra a Rússia. No início de 2015, um acordo de cessar-fogo foi assinado, o que amenizou, mas não encerrou os conflitos. Vamos parar a guerra, vamos. A guerra não acabou, a gente só deu uma pausa. De 2014 a 2018, mais de 10 mil pessoas morreram em decorrência desse conflito armado. Em 2018, a Ucrânia aprovou uma lei qualificando o conflito de ocupação temporária à Rússia e exigindo a devolução do território ocupado. A Ucrânia aprovou uma lei dizendo, Rússia, ou devolve, ou pau pega de novo. E até hoje está nesse impasse. Para vocês terem uma ideia, a cidade mais importante da parte leste, ali perto da Crimeia, é uma cidade chamada Donetsk. Donetsk é a segunda maior cidade da Ucrânia, a maior cidade da Ucrânia é Kiev, que é a capital. A segunda maior é Donetsk. Donetsk é muito rica, é uma cidade extremamente rica. Para vocês terem uma ideia, o time da cidade de Donetsk, o Shakhtar, é um time bem famoso, quem gosta de futebol deve saber, time que joga de laranja. O Shakhtar Donetsk, ele tem muitos brasileiros. Esse time ele foi proibido de jogar no seu próprio estádio, porque o estádio já tinha sido atingido por míssil, uma parte do estádio foi demolida. Então, o time teve que jogar em Kiev para poder jogar o campeonato ucraniano e os campeonatos europeus. Foi guerra. Por muito pouquinho não virou uma terceira guerra mundial. Esse acordo de 2015, assinado pela União Europeia, pela Rússia com a Ucrânia, deu uma amenizada. Não, calma aí, dá uma segurada. Agora você já conhece o CI, você conhece todas as tretas do CI. Você vai fazer o quê? Você vai responder as questões aqui embaixo e vai me mandar tudo bonitinho, certo? Valeu, nono. Até a próxima.